Olá, como vai você? Tudo bem? Muito obrigado por estar conosco, assistindo esse webinar com Gilberto Cury, presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Cury, como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Imagina, é um prazer receber aqui você que tem uma experiência muito grande nesse tema que a gente vai abordar hoje, que é inteligência emocional. Nosso webinar vai falar sobre como entender e gerenciar as suas emoções para obter melhores resultados em sua vida, tanto pessoal como profissional. A ideia desse webinar é que Gilberto Cury nos mostre como esse autogerenciamento das suas emoções e dos seus sentimentos é uma habilidade muito importante, muito fundamental para lhe ajudar a escolher e obter também os seus objetivos, colaborando de uma forma muito importante para que você atinja o sucesso que você pretende na sua vida pessoal e profissional. Cury, Daniel Goleman, que é um dos maiores especialistas nesse tema, deixou bem claro uma vez que, embora haja pontos que determinam o nosso temperamento, muitos dos nossos circuitos cerebrais da nossa mente são maleáveis, podem ser trabalhados e, portanto, segundo a conclusão dele, que eu acho muito interessante, temperamento não é destino. É isso mesmo? Não, temperamento não é destino. Você pode até ter algumas características inatas, mas tudo pode ser trabalhado, tudo pode ser melhorado. Na realidade, inteligência emocional, quem começou com inteligência emocional foi um sujeito chamado Howard Gardner. Mas quem vestiu inteligência emocional de um jeito mais fácil de entender, de compreender, foi o Daniel Goleman, né? Que foi o autor daquele best-seller que fez bastante sucesso. Que inteligência emocional, exato. Agora, o que é inteligência, né? Inteligência, a definição de inteligência é a faculdade de aprender, de compreender, de lidar com situações problemáticas novas, de ser mais resiliente, enfim. Inteligência é isso. O QI, aquele QI que foi criado há mais de 100 anos atrás, não quer dizer muita coisa, né? O QI quer dizer, fala de algumas das habilidades das pessoas, mas quem tem QI muito alto não quer dizer que tem mais chance de ser mais feliz, né? Na média, as pessoas que têm QI muito alto tendem a ser um pouco mais frias, tendem a ter raciocínio mais rápido, tendem a ser um pouco menos sociáveis. Veja, isso é uma tendência, não é um fato para todo mundo, né? Mas as pessoas que são mais felizes, que conseguem ser mais felizes, são aquelas que têm o que todo mundo chama de inteligência emocional, né? Inteligência emocional, a definição de inteligência emocional, ela é composta de 7 inteligências, né? Inteligência verbal, inteligência musical, inteligência espacial, inteligência intrapessoal e interpessoal, a gente pode falar um pouquinho de cada uma, inteligência corporal, inteligência lógica, né? Todas essas são importantes para a formação, para o relacionamento, para a boa qualidade de vida. Porque o mais importante é ter boa qualidade de vida, principalmente boa qualidade de vida interna aqui dentro de você, né? Como é que é? Você é muito autocrítico? Você é muito instável emocionalmente? Tem pavio curto? Tem comportamentos que você não gosta? Veja, quem não tem um comportamento que jura por Deus que nunca mais vai fazer e no dia seguinte, faz de novo, né? Isso acontece com todo mundo. Como lidar com essas intempéries, digamos assim, né? Para falar um pouco de inteligência verbal, é a facilidade de se comunicar por meio de palavras, se explicar, interagir com pessoas de uma forma legal, né? Isso é inteligência verbal, saber se comunicar, verbal e não verbalmente, porque Albert Mehrabian, no livro Silent Messages, escrito há mais de 30 anos atrás, fez uma pesquisa, confirmada em pesquisas posteriores, que na linguagem as palavras são só 7% da comunicação. O não verbal e como as palavras são ditas são os outros 93% da comunicação, né? Por isso, às vezes, a gente gera maus entendidos com e-mail. E-mail é rápido, é fácil, é barato, é eficiente para fatos, dados, números. Para julgamentos, ele é muito capaz e muito competente de gerar maus entendidos, né? E quem já não passou por esse tipo de situação, né? Manda um e-mail, a pessoa recebe, fica brava, você diz, mas eu sou... Não é isso que eu quis dizer, né? Enfim, tem que explicar que... né? Inteligência musical, inteligência é facilidade de entender e de se entrosar e de se comunicar por meio de sons, ritmos, etc.
Algumas pessoas têm mais disso, outras têm menos. Eu, por exemplo, sou o que tenho menos. Eu gosto muito de música. Ritmos eu gosto, mas sou muito desafinado. Inteligência espacial. Tem gente, um exemplo disso é muito mapa, né? Quem se localiza bem com mapa, com GPS, né? Tem gente que não sabe ir a lugar nenhum se não for o Waze. Ou e às vezes tem até dificuldade GPS. Com o próprio Waze, né? Às vezes até com o próprio Waze não dá certo. Quem tem inteligência espacial tende a ter mais facilidade com isso, né? Inteligência intrapessoal. Essa é importante, muito importante. Facilidade de se comunicar consigo próprio, de estar em contato com os próprios sentimentos, emoções, com conteúdos espirituais, não racionais, conteúdos intuitivos, né? Ser mais competente emocionalmente, né? Essa é, de fato, para mim, o maior pilar da inteligência emocional é a inteligência intrapessoal. Podemos explorá-la um pouco mais daqui a pouco, né? Então, inteligência corporal e sinestésica, atletas têm muito isso, facilidade de expressão corporal, de se expressar, pessoas que gostam de dançar, de esportes, de muitos trabalhos manuais, né? Isso também, tudo ajuda, né? Inteligência lógica matemática, facilidade em lógica. Todo curso de mestrado, por exemplo, tem uma cadeira de lógica, né? Lógica é importante para o desenvolvimento espiritual das pessoas. Pode parecer um contrassenso isso, mas é verdade, é um tema muito explorado, né? Então, inteligência verbal, musical, interpessoal, intrapessoal, espacial, inteligência corporal, lógica, tudo isso é fundamental para a sua boa qualidade de vida, né? Capacidade de reconhecer e gerar emoções nos múltiplos aspectos da experiência humana, né? Agora, tem as habilidades da inteligência emocional, né? Responsabilidade pessoal. É um outro jeito de falar. Eu falei das 7 inteligências, mas falando agora das competências para poder ser emocionalmente inteligente, responsabilidade pessoal é importante, reconhecer emoções e lidar bem com elas. Eu disse lidar bem com elas, não é achar que lida, né? Saber motivar a si mesmo e aos outros, saber lidar bem com relacionamentos. Você é uma pessoa com quem as pessoas gostariam de almoçar? Almoçar você ou almoçar com você? Né? É assim, eu digo em algumas palestras, eu pergunto, quer uma regra para saber se você é chato? Né? É assim, quantos convites você teve para almoçar nos últimos tempos? Porque ninguém convida chato para almoçar. Se você tem poucos convites para almoçar, é porque você deve ser chato, né? Enfim. Mas o quanto você se leva a sério? Isso tem a ver com responsabilidade pessoal, com cuidar de si mesmo, né? Mais consciência das próprias emoções, mais consciência dos próprios pensamentos, lidar melhor com tensão e estresse. Porque resiliência não é só vergou, volta para o lugar, sofreu pressão, entortou, volta para o lugar. Resiliência é entortar menos também, é saber lidar melhor com pressões e emoções, né? Então, ser mais resiliente é tudo isso, vai ajudar você da sua qualidade de vida. Autoaceitação, está ligado à autoestima, autoconceito, autoimagem, né? Como eu disse agora há pouco, o quanto você é crítico com você mesmo, né? Um pouco de crítica é legal, ajuda a gente a elaborar, ajuda a gente a pensar melhor, a ver se estamos fazendo bem, mas muita autocrítica leva a um desgaste grande, a um estresse enorme. Agora, ninguém é muito autocrítico porque quer, porque escolheu ser assim. A gente é muito autocrítico por alguma coisa, ou pela educação que tivemos, pela autoeducação que tivemos. Se tivemos pais ou um colégio muito rigoroso, que castiga o erro, né? Um lugar que castiga, que pune o erro da criança, ao invés de sugerir que ela faça alguma coisa para compensar o erro que ela cometeu, vai educar a criança que ela não pode errar, né? Pai e mãe que dizem para a criança, se fizer assim, a mamãe gosta. Se não fizer, a mamãe não gosta. Quer dizer, está pondo um condicional no amor pela criança. E ela aprende que as coisas têm condição. Se eu não for bonzinho, ninguém vai gostar de mim.
Aí vem a muita autocrítica, começa a acontecer essas coisas, né? E uma sugestão para você, se você se critica muito, procura não criticar você como pessoa. Procura criticar o comportamento que você fez. Aliás, isso vale para intrapessoal, para relacionamentos também. Jamais critique a pessoa, critique o comportamento. Percebe a diferença entre ser e estar? Se eu digo eu sou chato é uma coisa, se eu digo eu estou chato é uma coisa. Qual você prefere ouvir? Você está chato ou você está? Você é chato? Né? Qual você prefere ouvir? Você é criativo ou você está criativo? Né? Depende da sua intenção. O quanto você se cuida com saúde, com alimentação, com as roupas que você veste, muita coisa artificial, mais algodão ou não, enfim. Quanto você cuida do seu ambiente, né? O misto de intrapessoal e interpessoal é sua casa é uma casa, sua casa é um lar. O quanto você cuida das suas relações, o quanto você cuida das relações, especialmente das pessoas que são importantes para você. Tudo isso é importante para a inteligência emocional, para ser mais feliz. E se deixar, Brant, eu vou falando aqui até às 3 da manhã. Eu queria fazer, pontuar algumas perguntas aqui para você, Curi, daí depois você vai costurando aí com o conteúdo que você tem. Eu queria começar um bloco aqui, dividir um pouquinho da importância da inteligência emocional na vida profissional, nas empresas, no seu trabalho, né? Seja você trabalhar numa empresa ou você ser um prestador de serviço, ser uma pessoa empresariado, um profissional autônomo. E depois também a gente vai falar um pouquinho na vida pessoal, com a família, com os filhos, etc. e tal. Existe uma frase, inclusive, que a gente usa muito aqui na Sociedade Brasileira de PNL, que diz que as pessoas são contratadas por suas competências, por suas habilidades e demitidas por seus comportamentos, não é verdade? Então, eu queria que você discursasse um pouquinho da importância de você saber desenvolver a sua inteligência emocional na vida profissional. Veja, na vida profissional, se eu me comunico bem, se eu faço parte da equipe, se eu presto atenção nas pessoas, se eu procuro ajudar quando eu posso as pessoas, isso tudo vem de volta, né? Aqui se faz, aqui se paga, é um jeito de falar disso. Mas você disse bem, as pessoas são contratadas por habilidades técnicas muitas vezes e demitidas por falta de habilidade comportamental, né? Assim, um líder, por exemplo. O bom líder é aquele em quem as pessoas confiam, não é o algoz, é o apoiador, é a pessoa responsável por dar condições e formação para que todos possam fazer um bom trabalho, né? Não é o líder que é o algoz, o carrasco, que castiga, que vigia, que só cobra resultados, né? Na programação neurolinguística a gente fala, o nome técnico disso são metaprogramas, mas, por exemplo, eu sou mais um líder tarefa ou um líder relacionamento? Eu sou mais um pai tarefa ou um pai relacionamento? O líder tarefa é o líder que consegue mais resultado a curto prazo, consegue menos espírito de equipe, né? É o último a saber das coisas. Ninguém quer almoçar com ele ou ela, quer almoçar ele ou ela. O líder relacionamento tem mais gente querendo almoçar com ele ou com ela, consegue mais resultado a longo prazo, mais espírito de equipe. Qual é o equilíbrio entre ser mais tarefa e ser mais relacionamento? Existem momentos que a gente precisa ser mais tarefa, momentos mais relacionamento. Nem só um, nem só outro, né? Nas empresas, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que recebem apoio dos outros. Agora, você só vai receber apoio dos outros se você apoiar os outros. Se você se comunica bem, se você lida bem com sentimentos, se você considera as outras pessoas, se você não é o chato que só critica tudo. Há quanto tempo você não faz um elogio real a alguém? Veja, pode ser um elogio desde, olha, sua camisa está bonita, pintou o cabelo, legal, está bonito, gostei do seu cabelo. Ou um trabalho bem feito, alguma tarefa que a pessoa fez e se sobressaiu. Tudo isso é importante nas empresas. Torna o ambiente de trabalho mais gostoso, mais confiável. Nas empresas, se não houver um ambiente de confiança, onde as pessoas possam se sentir à vontade, nada vai ser dito, tudo vai ser escondido, ninguém se comporta como gostaria de se comportar. E ninguém dá o sangue, ninguém veste a camisa, né? Inúmeras pesquisas existem que diz que salário está longe de ser o item mais importante.
A não ser que você tenha um nível, que se tenha um nível muito básico de sobrevivência, aí salário passa a ser mais importante. Mas nas empresas no estado de São Paulo, nos lugares onde o salário é mais... dá para viver razoavelmente, salário não é importante. O salário está em quinto, sexto, sétimo, dependendo da pesquisa, oitavo lugar na importância. Muita gente sai de um emprego para ganhar menos, mas para ser mais feliz. Maravilha. E na vida pessoal? Na vida pessoal, a inteligência emocional me parece também tão fundamental, né? Tão importante quanto na sua vida profissional. Porque você tem, né, casos clássicos, você tem um relacionamento em família, um relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com os filhos, com amigos, pais, mães, irmãos, cunhados, avós, avós, e o meio familiar é um meio que a gente sogra, ótimo exemplo. O meio familiar é um meio que a gente normalmente transita, às vezes, com muita dificuldade. A gente ouve aqui na Sociedade Brasileira de PNL muitas queixas desses relacionamentos e as pessoas acabam, digamos assim, se perdendo e ficando infelizes, se separam, briga com o filho, etc e tal. Como é que esse desenvolvimento da inteligência emocional permeia essas questões e como é que as pessoas saem ganhando com isso? Se eu tenho uma atitude mais positiva, se eu dou feedback positivo para as pessoas, se eu me comunico melhor, de novo, o ambiente pessoal e o ambiente profissional têm muitas qualidades, estruturalmente funcionam com muita semelhança, né? Mas quantas pessoas a gente não conhece que tem muito conflito com família? Né, com irmão, com mãe, com pai, com... Uma das coisas que a inteligência emocional e a programação neurolinguística te ajuda a desenvolver isso é a capacidade de não entrar em conflito e se entrar, sair rápido dele. Porque assim, deu um boi para não entrar numa briga, uma boiada para sair logo dela. Porque numa briga, num conflito, ninguém sai ganhando. E é importante fazer uma diferença aqui. Divergência não é conflito. Divergência mais má comunicação dá conflito. Divergência mais boa comunicação dá crescimento. Então, se eu me comunico bem, eu vou ter muito menos conflitos. Se eu aceito mais as pessoas como elas são e não quero mudá-las, o problema, muitas vezes no relacionamento conjugal, por exemplo, é quando um quer que o outro faça as coisas do jeito dele ou dela. Se você é casado ou já foi, tem um cônjuge, um namorado, uma namorada, enfim... Lembre-se dos seus, se você eventualmente teve algum conflito, e lembra-se para ver se nos conflitos a maior parte deles não ocorreu porque um queria que o outro fizesse as coisas do jeito dele ou dela. Se você faz muito isso, deve ser muito chato viver com você, desculpe falar, mas sabe, é muito desgastante tanto para um quanto para outro, né? Quando eu fico querendo que o meu cônjuge faça as coisas do meu jeito e não do jeito dele, né, eu posso discordar de tudo que eu quiser. O meu jeito não é o jeito certo de fazer. É certo para mim. Mas as pessoas têm o jeito certo para elas. Um é melhor que o outro necessariamente. Só o simples fato de aceitar isso melhora muito a qualidade dos relacionamentos, diminui o número de conflitos, diminui a intensidade do conflito, mesmo que ele ocorra, né? Feedback positivo, se comunicar bem, saber que todo mundo faz o melhor que pode naquele momento, pode fazer melhor, mas enfim, dadas as circunstâncias, a motivação, né? Faz o melhor que pode mesmo. Se a gente levar isso em conta, e no curso que a gente dá de Practitioner em Programação Neurolinguística, todos esses elementos são ensinados, ensaiados e praticados, porque o curso é basicamente prático. Eu diria que ele é 30% teoria e 70% prática, porque ninguém aprende por conselho, as pessoas aprendem por experiência. E a ideia é gerar experiência. Você sabe que a Beatriz Fleming está participando aqui ao lado e ela falou assim: no ambiente familiar pessoal, o que prevalece forte são as emoções. É uma verdade, porque realmente no ambiente profissional você se contém mais porque você não pode simplesmente ter um ataque histérico com o seu chefe toda vez que você se sente contrariado. Mas dentro de casa, com filhos, com esposa, essa coisa é um pouco mais fácil. Aí tem uma questão também que o pessoal traz muito aqui na Sociedade Brasileira de PNL, que são os gatilhos emocionais, né? São aquela famosa questão de, tudo bem, mas na hora que me faz isso, aí eu não aguento, aí eu explodo mesmo.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que são e como são disparados os gatilhos emocionais e como é que a inteligência emocional consegue melhorar essa questão. Basicamente, gatilhos emocionais, e pode-se dar mais de um nome para isso, são emoções não muito tratadas ou resolvidas dentro da gente. Veja, na maioria dos casos, quando eu me irrito com alguém, eu me irrito porque eu me senti desrespeitado de alguma forma. Se eu me sentir pouco desrespeitado, eu me irrito pouco. Se eu me sentir muito desrespeitado, eu me irrito muito, né? Então, a leitura do desrespeito gera uma resposta. Agora, eu posso me sentir desrespeitado, independente da intenção da outra pessoa, e ter pavio curto. Ou posso me sentir desrespeitado e saber lidar com isso. Inteligência emocional é saber lidar com as próprias emoções, como nós dissemos já. Ter mais resiliência. Se eu entendo melhor minhas emoções, eu tenho muito mais chance de não explodir o que... Porque se eu vou explodir, o outro vai fazer o quê? Né? Tende a ter uma resposta mais forte também. E a probabilidade de que isso vá numa escalada e, vira, entre aspas, vira uma guerra, né? Então, se a gente for mais resiliente, eu posso me sentir contrariado, eventualmente, sem me sentir ofendido, né? Eu posso permitir, como se eu não pudesse permitir que as pessoas discordem de mim, mas eu mantenho minha opinião e a pessoa pode manter a dela. E, eventualmente, a gente pode achar um meio do caminho. Gatilhos emocionais são emoções mal resolvidas, quando ela gera respostas exacerbadas, respostas desproporcionais ou inadequadas, enfim, dê o nome que quiser. Olha que interessante. A Jaqueline, gera mais conflito na relação. Só para pegar o gancho para continuar o teu discurso aqui, mas é interessante sobre a situação da Jaqueline aqui, que ela fala assim: como aceitar as críticas de forma positiva? Sofro muito com isso, pois sempre me sinto ofendida, e vira uma confusão, né? Toda vez que ela é criticada, ela sofre e acaba virando uma confusão. Então ela quer saber como ela pode aceitar essas críticas de forma mais positiva. Então, Jaqueline, de crítica, de fato, ninguém gosta, né? Mas quando eu me atrapalho muito com crítica, né, isso deve estar ligado em algum lugar com a minha autocrítica. Você provavelmente já é muito autocrítica, tá certo? Né? E quando vem uma crítica de alguém, é como se fosse um julgamento e essa pessoa não está gostando de mim ou alguma coisa assim. Toda vez que uma crítica gera um resultado, uma resposta muito forte, seria legal olhar para a autoestima, a autoimagem, a sua autoimagem, como ela se formou e como você pode melhorá-la de alguma forma. E ela responde aqui: sim, sou extremamente crítica comigo. Lógico. Aí a crítica do outro parece que fica muito mais forte que a sua própria, Jaqueline. Dá uma olhada na sua autoestima, no seu autoconceito. Percebe como isso se formou. Veja, a maior parte do seu autoconceito, autoimagem, é formada no primeiro setênio de vida, nos primeiros 7 anos de vida. Isso pode mudar depois? Pode. Não é um estalar de dedo que muda isso, é todo um processo, né? Uma coisa que as pessoas que fazem o practitioner reportam é uma mudança significativa na autoestima, no autoconceito, na autoimagem, né? As pessoas saem mais felizes consigo mesmas. Então, se uma crítica te pega muito, dá uma olhadinha no autoconceito, na autoestima, que acho que vai te ajudar bastante, Jaqueline. E a Roberta tem uma outra dúvida para você aqui. Ela pergunta o seguinte: e as pessoas que pouco interagem, que são mais reservadas, em ambiente corporativo, geralmente falo pouco, fico séria, na minha, e em geral as pessoas julgam mal isso. Veja, muitas pessoas têm a crença de que bons profissionais são pessoas sérias, né? Então não pode rir, não pode brincar, coisas assim. Não sei se é a sua crença, mas seria interessante visitar ou avaliar que crenças você tem sobre o bom profissional, sobre o ambiente profissional, né? Que pessoas você admira profissionalmente falando. São pessoas sérias, são pessoas mais extrovertidas. Ninguém precisa ser super extrovertido, mas também não precisa ser muito introvertido, né? Para entender melhor o que acontece, precisa entender melhor o espaço-problema, todos os componentes
que levam você a atuar de uma determinada maneira, a ter um determinado comportamento, né? Então, ou pede ajuda, busque livros, faça curso, para te ajudar a entender melhor como é que você funciona e o que te leva a funcionar de uma determinada forma. Não existe regra, não existe receita pronta para isso, porque cada pessoa funciona de um jeito, né? Mas, por exemplo, que a gente está falando do curso de practitioner, que quer dizer praticante em programação neurolinguística, vai te dar muitas ferramentas para você se conhecer melhor. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Esse é um fundamento importantíssimo para a boa qualidade de vida sua e como você influi na qualidade de vida das pessoas que estão à sua volta. O Biratã Piragibe diz o seguinte, referente à autocrítica, existe alguma métrica de como medir a autoestima? Não existe uma métrica, não existem padrões rígidos, regras ou mensuração objetiva de como é a autoestima, né? Você percebe a sua autoestima, por exemplo, por quanto você é afetado pela opinião dos outros. Veja, não quero dizer com isso para não dar bola para a experiência, para a opinião dos outros. Nós vivemos em comunidade, vivemos com outras pessoas, pessoas importantes e significativas para nós, outras menos, mas de qualquer forma, nós vivemos em comunidade. Agora, eu viver em comunidade é uma coisa, eu viver em função da opinião dos outros é outra coisa completamente diferente. Mas é o Biratã, né? O Biratã Piragibe. O Biratã não tem muito uma maneira de medir objetivamente a autoestima, não. Não que eu conheça, pelo menos. E o Luiz Roberto, aliás, gente, obrigado pela participação aqui. Estou começando a ficar com medo de você fazer todas as perguntas que o pessoal está fazendo. Vamos lá, o Luiz Roberto fala assim, sou uma pessoa introvertida que necessita de amizades que apresentam um grande nível de confiança. Como trabalhar isso de forma que não haja conflitos, sejam eles internos ou externos? Me parece que ele precisa de amizades que tenham um grande nível de confiança, né? Porque ele é uma pessoa introvertida. Veja, confiança em amizades, confiança na comunicação, confiança vem junto com rapport. Rapport é o início do curso, por exemplo. É a parte onde a gente ensina como gerar empatia. De fato, não pode fingir. Se fingir, a pessoa percebe. Mas como gerar empatia? Rapport e confiança andam para e passo. Não tem gente com quem você está conversando, acabou de conhecer, está conversando há 3 minutos e parece que faz 3 horas. E o contrário, gente que você acabou de conhecer, está conversando há 3 horas e parece que faz 3 minutos. Não tem pessoas que contaram coisas para você e de repente pararam para pensar, nossa, eu nunca contei para ninguém, estou contando para você. Às vezes você faz isso com alguém também. Isso porque a comunicação ocorreu de uma forma que rolou, aconteceu rapport e confiança. Então, quando eu confio em alguém, fica tudo mais fácil. Então, quando a comunicação vai bem, não tem mais conflito, não tem mais esse tipo de coisa. Pode ter divergência, mas conflito não vai haver. Vai haver uma boa comunicação, com boa possibilidade de achar um ponto de encontro com isso. O Irineu pergunta aqui, existem estudos ou pesquisas que relacionam o nível de inteligência emocional com resultados de performance, provavelmente? Com certeza, né? Veja, a diferença de QI que é coeficiente de inteligência, para a inteligência emocional. Eu não sei quantos anos você tem, ou quantos colegas você teve na escola, mas pega os seus colegas que eram sempre os primeiros da classe e pega o pessoal que estava ali no meio termo, né? Vê quem é mais feliz hoje, quem tem mais amigos, quem provavelmente é menos autocrítico, quem tem uma qualidade interna de vida melhor. Possivelmente não eram as pessoas que tinham QI mais alto, que iam bem na escola, que tinham boa memória, que faziam contas bem, né? Que tinham rapidez de julgamento técnico e coisas, mas as pessoas que se relacionavam bem, as pessoas que ajudavam os outros, recebiam atenção dos outros. É fácil. Pense em alguém, escolhe 1, 2, 3 pessoas das quais você se lembra com carinho, que foram importantes na sua vida. Eu sou capaz de apostar que não é alguém que te deu um presente, é muito mais alguém que confiou em você, que te deu apoio moral e te ajudou a seguir em frente dessa forma, né? Então, não tem, de novo, mensuração para isso, né?
A Regina pergunta o seguinte, ela faz uma afirmação, o conflito é uma coisa boa, uma coisa positiva. A PNL ajuda a trabalhar os confrontos? Regina, desculpe, eu vou discordar um pouco de você. Divergência é uma coisa boa. Imagina uma empresa, por exemplo, todo mundo pensa igual. Não tem crescimento. Divergência gera crescimento. Agora, conflito gera confusão. De novo, divergência mais boa comunicação dá crescimento. Divergência mais má comunicação gera conflito, e conflito ajuda muito pouco. Muito bem, agora vamos voltar aqui um pouquinho para os nossos tópicos aqui. Uma outra questão muito atual, é que todos nós temos sido exigidos a nos adaptar com mais rapidez, né, de forma mais veloz às mudanças, que por sua vez acontece de forma mais veloz ainda. Como é que a inteligência emocional pode nos ajudar nessa questão? Muito simples, que se você tem inteligência emocional, se você tem resiliência, se você tem mais estabilidade emocional, você provavelmente tem uma tomada de decisão mais coerente, mais fácil, mais precisa. Vai te ajudar a enfrentar mudanças. A única coisa que a gente pode ter certeza é que as coisas vão mudar, né? Vão acontecer nas próximas 2 décadas mais mudanças tecnológicas e no jeito que nós vivemos do que ocorreram na história da humanidade. Olha a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Uma coisa que a gente sabe é que muitas das profissões vão ser substituídas por tecnologia. O que a gente não sabe ainda é que profissões vão surgir com as novas tecnologias, né? Então, se adequar a mudanças é ter menos regras, que ter muita regra não pode ser feliz. Ter algumas regras é legal, mas ter regra demais limita a sua ação e impede que você seja mais feliz e tenha uma boa qualidade de vida. Bom, tem aqui a Fernanda Aparecida Rodrigues, pergunta o seguinte, a dúvida da carreira profissional pode ser em decorrência da inteligência emocional que necessita ser trabalhada? Pode ser e pode não ser também. Muitas vezes a gente tem inteligência emocional, mas fez uma escolha que não nos leva a felicidade, ou uma profissão que não se encaixa muito com o nosso perfil ou algo do gênero. Então, se eu tenho inteligência emocional, se eu tenho autoconhecimento, se eu lido bem com emoções, eu vou saber lidar melhor com essa mudança e como fazer uma mudança para uma área profissional na qual eu vou me dar melhor. Então, se a pergunta é, pode ser? Pode ser que sim, né? Que seja por isso, mas não necessariamente. Eu posso ter inteligência emocional e ter feito uma escolha que não era absolutamente adequada para mim e pode gerar mudança. Se for inteligente emocional, a mudança vai ficar mais fácil. No início do programa, Curi, você falou que das inteligências que compõem a inteligência emocional, 2 são particularmente muito importantes. Seriam elas a inteligência intrapessoal, que diz respeito a autoconhecimento, a autocontrole, e a inteligência interpessoal, que diz respeito mais à empatia, a relacionamento social. Como é que nós podemos trabalhar essas inteligências a nosso favor? Fazendo curso de practitioner, estudando PNL. Veja, vamos olhar a humanidade em termos históricos, né? As culturas ancestrais sabiam coisas que a gente hoje não sabe, né? O ser humano foi se tornando cada vez mundano, mais materialista, especialmente, isso se acelerou especialmente século XV, XVI, XVII, Revolução Industrial, né? Mas repare bem nos últimos 100 anos, 60, 80, 100 anos, quantas novas técnicas, linhas de pensamento, inclusive programação neurolinguística, estão surgindo que ajudam as pessoas a se conhecer melhor, a se relacionar melhor, a se espiritualizar mais. Isso começou com Rudolf Steiner, começou com Freud. Freud começou a falar, tem gente aí dentro, né? Rudolf Steiner começou, mais de 100 anos atrás, a estudar como é que a gente funciona, qual é a nossa relação com tudo que está à nossa volta, né? Então, tudo isso está acontecendo. O ser humano está, eu diria que nós estamos no limiar de uma mudança importante, né? O ser humano está se espiritualizando mais. E veja o número de pessoas que está cada vez maior
envolvido com essas técnicas, com a busca de conhecimento, de autoconhecimento, né? Nos ensinaram, por exemplo, e a ciência estudava isso dessa forma, tudo separadamente, né? Bloquearam eu sou eu, você é você, você é você, uma coisa não interfere na outra, a não ser quando a gente interage. Hoje já existem estudos que mostram que existem campos de energia mensuráveis que afetam o funcionamento das pessoas e de todas as coisas vivas, né? Nas empresas, não é mais briga e competição. Uma empresa que gera competição, gera conflito, não vai para frente. A empresa que vai para frente é a empresa que gera união, colaboração mútua, tomada de decisão em conjunto. Essa é a empresa que vai para frente. Existem muitas teorias que estão sendo aplicadas nas empresas, por exemplo, a teoria U, do Otto Scharmer, que se torna cada vez mais popular também. Enfim, as pessoas tendem a se comunicar melhor, a interagir melhor, a colaborar melhor umas com as outras. A Ivy pergunta aqui, como a PNL nos ajuda a sair dos conflitos ou não entrar neles mais rapidamente? Acho que ela está se referindo àquela frase que você falou de na verdade, não entrar tanto nos conflitos e sair deles mais rapidamente. Alguma das técnicas aprendidas nos ajudam? Nossa, muito. Tem inúmeras técnicas que você vai aprender. Essa parte é a parte mais simples, inclusive nos 2 primeiros dias do Practitioner se fala muito disso. Se você fizer os 2 primeiros dias do Practitioner, você vai sair se comunicando melhor, vai começar a ter mais convite para almoçar, né? Vai se meter em menos encrenca, melhorando a sua comunicação, mas principalmente mudando sua atitude interna com relação aos outros. Não quero dizer com isso que você tem que ceder a alguma coisa. Pode continuar sendo quem você é, gostando do que você gosta, mas se respeitando mais e respeitando mais as outras pessoas, você vai ter muito menos conflito e mais convite para almoçar. Maravilha. O José Carlos Rossoni Júnior faz uma pergunta que eu vou juntar com uma outra pergunta que eu tinha para você, Curi. Ele pergunta assim, como desenvolver e potencializar a inteligência emocional? E eu ia perguntar para você qual a importância dos conceitos de PNL, como rapport, congruência, modelos mentais, mapa no território e outros, para a construção de uma inteligência emocional mais avançada. Veja, para construir uma inteligência emocional mais avançada, precisa ter mais responsabilidade pessoal, cuidar melhor de si mesmo, saber reconhecer, se conhecer mais, saber reconhecer as próprias emoções e lidar melhor com elas. Mas isso não acontece, não é uma pílula que a gente toma ou um livro que a gente lê que vai acontecer. É um processo de evolução, né? Saber motivar a si mesmo, saber motivar os outros, né? Saber lidar bem com relacionamentos, é isso que é importante para desenvolver a inteligência emocional, né? Um dos princípios sobre os quais a PNL se alicerça é assim, que todo o comportamento de todas as pessoas tem um ganho para elas, mesmo que tenha uma perda também. Se eu sou viciado em drogas, por exemplo, e parei, né? Não estou me drogando há algum tempo, e sei que a droga não me faz bem, perdi família, amigos, emprego por causa da droga, etc. E tenho uma recaída e me drogo. Quando eu me drogo, eu penso no que eu estou perdendo, que é muita coisa, ou penso no que eu estou ganhando, que são alguns momentos de prazer. Percebe? Essa é uma discussão e você não precisa concordar comigo de pronto, porque essa é uma discussão que exige mais informação, mas a gente faz o melhor que pode. Pode fazer melhor, não quer dizer que já fez tudo que podia. A gente tem uma boa intenção sempre. Ninguém acorda de manhã, se olha no espelho e fala, hoje eu vou me ferrar. Ninguém faz isso. A gente sempre faz para dar certo. Eu posso prever que vai ter um problema, né? Mas, usando os pressupostos básicos, só os pressupostos básicos da PNL, né, já vai melhorar em muito a sua qualidade de vida, a maneira como você se percebe e a maneira como você percebe os outros. Marcel Sofiati tem uma pergunta bastante interessante. Existe algum curso de PNL e inteligência emocional para crianças? Há uma idade mínima para começar a se desenvolver? A idade mínima é 0 anos. Isso começa, com alguns exemplos que eu já dei, na hora que nasce, na educação dos filhos, né? Eu castigo meu filho por um erro, eu dou uma bronca, ou eu o ajudo a reconhecer o erro e fazer alguma coisa para compensar o erro, né? Eu condiciono o meu amor ao meu filho
Se eu faço isso, ele vai virar muito autocrítico depois. E veja, não é que as pessoas fazem por mal, os pais fazem isso porque acham que é o melhor para o filho, que vai educá-lo bem. Se eu castigar o erro, ele vai fazer certo da próxima vez. Tem outras formas de conseguir esse resultado que vão gerar menos consequências indesejadas nas crianças. Eu não conheço nenhum curso assim, mas o curso para os pais vai se tornar um estímulo importante para os filhos, porque os pais vão saber melhor como educar os filhos. Eu mesmo já dei aulas a título experimental para sexta, sétima e oitava séries numa escola, né? E o resultado é fantástico, diminui os conflitos na escola, as crianças tendem a ficar mais leves, o ambiente tende a ficar mais leve, tudo isso acontece. Nós treinamos numa outra época, menores infratores, por exemplo, né? Foi um projeto da Prefeitura de Francisco Morato, que nós fizemos junto com eles, e treinamos menores infratores. E a resposta desses menores, não eram crianças, né? A resposta desse público, que é um público bastante difícil, foi quase atordoante, de vários deles dizendo que esses 2 dias de curso só, esses 2 dias de curso mudaram minha vida, agora eu sei melhor como fazer, ou como me portar, ou algo assim. Porque não tinha o objetivo. Uma das coisas que programação neurolinguística ajuda é a escolher um objetivo, entender onde eu estou, entender onde eu quero chegar e ferramentas para sair do estado atual e chegar no estado desejado. Tem técnica para isso, muito simples, não precisa ser nada complicado, não precisa preencher um formulário, né, e responder 1000 perguntas. É um jeito simples. Programação neurolinguística é elegantemente simples e gera resultados incríveis. Eu sou suspeito para falar, mas quando eu fui buscar a programação neurolinguística, né, muitos anos atrás, eu fui buscar a evolução pessoal. Eu digo sempre, eu sou um aluno profissional, eu faço cursos em muitos lugares, de muitas técnicas diferentes, não só programação neurolinguística, e todas elas têm pontos comuns, né? Pontos em comum. Programação neurolinguística estuda a estrutura de funcionamento. Então você vai encontrar pontos comuns de programação neurolinguística com um curso de vendas, com um curso de liderança, com cursos de autoconhecimento, de como ser feliz, com cursos de quase qualquer coisa, você vai encontrar inúmeros pontos comuns com programação neurolinguística. Joab, perdão, não sei, Joab de Souza Ventura faz uma pergunta bastante interessante, Curi. Pessoal, está acabando o nosso webinar, está quase chegando no final, então talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, mas vamos lá. Ele fala o seguinte: como as crenças pessoais influenciam na inteligência emocional? Como trabalhar isso? Nossa, influencia total. Tudo que você faz tem uma crença por trás. O seu conjunto de crenças é como se fosse o esqueleto da sua alma, né? Todos os seus comportamentos têm uma crença por trás. Como fazer isso? Tem que estudar, tem que entender melhor, aprender a identificar crenças, porque a maior parte das nossas crenças estão no nível inconsciente. Eu não tenho consciência de todas as minhas crenças, eu tenho de algumas, né? O conjunto de crenças é o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é difícil, o que é fácil, o que eu quero, o que eu não quero, como eu me motivo, como eu me desmotivo. Como fazer isso? Precisa ler, precisa estudar. O início, por exemplo, é um curso de practitioner, facinho. Começa aí. Não é o ponto final. Aliás, não tem um ponto final, né? O Carlos comenta aqui: eu acredito que nos conflitos que entramos, 90% do problema é conosco e não na outra pessoa. Faz sentido, Carlos. Eu não sei se o número é esse, mas faz sentido. Eu há muitos anos não entro num conflito. Tenho divergência com pessoas, sim, e me coloco, e eventualmente coloco limites, mas conflito, há muitos anos eu não entro. Vamos terminar, Curi? Eu tenho uma última pergunta aqui para fazer para você, que é a seguinte. Deixa eu ver aqui, que agora eu me perdi aqui com a inteligência emocional, a gente já falou. Como ser mais feliz? É possível permanecermos mais tranquilos? Tem um pouco a ver essa pergunta porque você acabou de falar que você não, nos últimos anos não tem tido conflito, você tem tido divergências. Mas vamos lá.
Acho que essa pergunta completa isso. É possível permanecermos mais tranquilos durante a ocorrência de eventos negativos? Como? Essa é uma pergunta muito comum, porque o evento negativo vem, aí você se deixa envolver por ele, você acaba perdendo a paciência, perdendo a tranquilidade, aí quando você no dia seguinte você fala assim, putz, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter tido aquela reação. Então, exatamente o que você disse. Você se deixa envolver por ele, as suas emoções tomam conta e aí você, entre aspas, não tem mais capacidade de tomar a decisão adequada e acaba por agredindo e a coisa pode escalar para comportamentos dos quais a gente vai se arrepender. De novo, volta para o que eu falei, é resiliência, estabilidade emocional, conhecimento das próprias emoções. O que é que te tira do sério? Se eu souber o que me tira do sério e entender melhor como eu posso gerenciar isso, eu não vou ter grandes explosões. Posso ficar insatisfeito, posso ficar triste, posso ficar alegre. Não é que você não vai ter mais emoções, você não vai ter picos. Sua vida não vai mais ser uma montanha-russa, né? Gente que tem uma montanha-russa, que vive numa montanha-russa emocional, tem muita dificuldade em ter amigos, em ser mais feliz, em ter uma vida mais gostosa e mais estável. Maravilha. E para encerrar a participação de vocês que estão nos assistindo, que aliás quero agradecer muito essa participação toda aqui, bastante interação aqui no nosso chat. Uma última pergunta do Biratã Piragibe que pode ser interessante para a gente encerrar aqui, que é quais ferramentas podem ser colocadas em prática para que os 3% da comunicação possam se elevar em nossas vidas, né? Então acho que isso tem a ver um pouco com o que a gente ensina aqui. O que pode ser colocado em prática, o que a pessoa pode fazer para elevar o poder da comunicação dela, melhorar a qualidade da comunicação dela, principalmente interpessoal. Os 7%, você diz, das palavras? Veja, para melhorar a comunicação interpessoal, primeiro precisa ter alguma técnica. O quanto você já se dedicou a estudar como você se comunica, né? Você pode mandar alguém para o inferno. Se mandar com jeitinho, a pessoa vai. Se mandar com muito jeitinho, ela vai e agradece. O problema não é o que a gente diz, o problema é o como a gente diz. Então, se você mudar a sua atitude em relação às pessoas, for menos crítico, mais compreensivo, tem gente que acha que ser compreensivo é ser banana. Não tem nada a ver. Eu não preciso aceitar nada de ninguém, mas eu posso compreender melhor as pessoas, elas vão ficar mais próximas de mim, eu vou me comunicar melhor, elas vão ser menos críticas comigo também, tudo vai melhorar. A questão é como mudar minha atitude diante das situações. Isso vai te ajudar. Curi, com você o encerramento desse brilhante webinar aqui. Nossa, venha ser mais feliz, venha se conhecer melhor, se a gente puder ajudar com o maior prazer, se você não puder fazer curso, leia livro, tem muitos filmes, inclusive nossos, no YouTube da vida, no Google da vida. Busque informações, busque maneiras de você ser mais feliz e poder ter um papel mais preponderante e mais protagonista nesse planeta. Seja mais feliz, torne esse planeta um lugar mais feliz para se viver. Maravilha. Muito obrigado, Gilberto Curi. Boa noite para você. Tchau. E a todos que estão nos assistindo, nosso muito obrigado aqui, agradeço a todos vocês que deixaram mensagem aqui agradecendo, gratidão, que gostaram, elogios, etc e tal. Super obrigado, a gente fica por aqui e a gente volta brevemente com mais um webinar da Sociedade Brasileira de PNL. Até lá. Tchau.